quero desejar um forte abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e novamente trazer para vocês mais um testemunho, mais um depoimento, né, de um dos seguidores, discípulos de Jesus, eu posso chamar assim, chamado Lucas, que no capítulo 3 vai falar a respeito da pregação de João Batista, e aqui ele basicamente vai revelar duas coisas muito importantes. Uma, que João Batista era tão picareta quanto Jesus e agia como ele, e segundo, que vai revelar quem que é o Pai de Jesus, que nada mais é, eu já adianto para as senhoras e os senhores, que é o Espírito Santo. Então, o texto em Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista, começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe tetrarca da região de Utureia, e Tracotinites e Lissânicas, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, ele vai copiar aqui e perverter a profecia de Isaías, assim como Jesus fez, tá? Então, veja bem, o texto vai começar dizendo no versículo 2 que tinham dois sumos sacerdotes perto dele, uma era Anás e outra era Caifás. Isso para deixar claro que João nada mais era do que um cara que se colocou, se determinou como autoridade, porque nem sacerdote ele era. No momento que ele estava batizando ali, né, tinha dois sacerdotes ali, por ali, e eles eram autoridades de verdade, porque sacerdotes eram autoridade de verdade, mas João não. Inclusive, nem poder exercer, né, o, o batismo, né, para perdão dos pecados, ele não podia, certo? Porque ele não tinha autoridade para fazer isso. Quem tinha autoridade para sacrificar alguma coisa para perdão dos pecados era o sacerdote, né, que fazia isso pela lei de Moisés. Tanto que ele tinha que sacrificar, o sacerdote tinha que sacrificar um animalzinho, isso o sacerdote, para perdão do pecado dele e do povo, certo? Então, olha só o que o texto vai continuar dizendo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que crama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será alterado e nivelado, todos os montes e outeiros e os caminhos tortuosos serão fortificados e os escravosos apranados. Então, ele vai convocar as pessoas para se arrependerem de seus pecados através do batismo, dizendo que ele está cumprindo basicamente a profecia do profeta Isaías, o que é uma mentira, tá? Está pervertendo a profecia do profeta Isaías, porque no profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 1, que é onde ele vai citar, né, a justificação dele para estar perdoando pecados através desse ritual aí de batismo, o profeta Isaías vai dizer o seguinte: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Isso Deus dizendo para Isaías consolar o povo dele. Dizendo o seguinte: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Ou seja, já é o fim da sua milícia. Tinha uma milícia dentro do templo de Jerusalém e o profeta está profetizando que seria o fim dessa milícia, certo? Então, endireitai as vossas veredas no nosso Deus, né? Todo vale será alterado e nivelado, todos os montes e outeiros, e tudo que é tortuoso será retificado em lugares escabrosos. Ou seja, ele está falando o seguinte: Deus está profetizando que Deus vai colocar ordem no templo de Jerusalém, certo? Por quê? Porque tem uma milícia lá e Deus vai expulsar, colocar fim naquela milícia lá. Essa é a profecia dele para vós que clamam no deserto, certo? Então, senhoras e senhores, por que eu estou dizendo isso? Quando João, como o texto vai dizer aqui, convoca as pessoas da circunvizinhança dele, pregando arrependimento para batismo para arrependimento dos pecados, ou seja, se você se batizar, você está perdoado dos seus pecados, né? Ou se você batizar, você se arrependeu dos seus pecados, ele está pervertendo a profecia do profeta Isaías, que vai dizer que a casa de oração, ou seja, o templo de Jerusalém, vai ser um lugar onde as pessoas têm que ir lá levar holocaustos e sacrifícios, ou seja, vai continuar a lei antiga. Então, para você provar que você se arrependeu dos seus pecados, você não tem que passar por batismo, você tem que cumprir a lei de Moisés, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados.
Mas João resolve agora, como Jesus, estabelecer um novo ritual, um novo método para batizar, para perdoar o pecado das pessoas, né? Isso utilizando do quê? Da autoridade dos profetas, que nem profetizaram para ele, né? E não profetizaram nada daquilo que ele está falando, certo? Aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, né, vós que clamam no deserto, etc e tal. Então, ou seja, o profeta Isaías profetizou, né, contra a milícia que existia no céu. E essa milícia, e João estava pregando esse batismo de arrependimento, justamente para quê? Para que as pessoas pudessem receber a Jesus, né? Então, todas as pessoas que passassem por aquele batismo ali estavam prontas para receber Jesus, porque tinham se arrependido dos seus pecados. Ou seja, contradizendo, indo contra a lei mosaica que você tinha perdão dos pecados através do arrependimento por morte de animais, para perdão dos pecados. Então, olha só o que o texto vai dizer lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, né? Quando os anjos aparecem aos pastores para falar para os pastores a respeito do nascimento de Jesus. Olha só, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens. Então, ou seja, o próprio texto vai dizer, né, que o profeta Isaías estava profetizando que era o fim da milícia que estava ocupando o templo de Jerusalém, que estava basicamente fornecendo o quê? Rituais para perdão dos pecados que não tinham nada a ver com a lei mosaica, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? E Jesus, o dia do seu nascimento, um anjo avisou para os camponeses que aquele que estava nascendo ali, né, Jesus era basicamente um desses dessas pessoas que faziam parte dessa milícia celestial, certo? Porque quando o anjo apareceu, e o anjo aqui é uma autoridade do céu, ou seja, do templo, né, que é a casa de Deus, digamos assim, apareceu com esse anjo uma multidão da milícia, ou seja, aquela multidão que seguia Jesus e essa multidão que segue João aqui, é a multidão que é rebelde, certo? Contra as leis judaicas, que querem perverter as leis judaicas e acabar com o sacrifício de animais para perdão dos pecados, estabelecendo um novo ritual que não nada tem a ver com a lei de Moisés, que é arrependimento dos pecados, ou seja, perdão dos pecados através do batismo, certo? Aí olha só o que o João vai dizer, né? Aí, olha só, o texto vai dizer, dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então a multidão que vai procurar João para ter perdão de seus pecados através do batismo, né, ter arrependimento, perdão através do batismo, né, João vai chamar essas pessoas, né, de raça de víbora, né, e vai dizer para elas, né, que por que elas estão tentando fugir da ira vindoura, porque se elas não produziram bons frutos, não adianta, né? Por quê? Porque o machado já está pronto, né? E o fruto vai ser cortado, né? E aquela pessoa que não tiver dado fruto vai ser jogada ao fogo. Aí ele vai dizer, então as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então ele vai dizer assim, se vocês quiserem se arrepender e receber o Messias, né, sem ser morto, ser jogado no fogo, vocês têm que fazer essas obras aqui. Vocês têm, se tiver 2 túnicas aí, vocês repartam com seus irmãos aí. Se você tiver comida aí, vocês repartam com seus irmãos aí. Os publicanos aí não cobrem mais imposto do que devia aí, né? E isso aqui não é uma coisa extraordinária, porque se você tem uma comunidade com fome, né, e você tem comida e você não divide, você também vai sair no prejuízo, porque essa comunidade vai roubar você. Então, a única forma é dividir mesmo, entendeu? Aí também os soldados lhe perguntaram, que faremos? Ele lhes disse, ninguém vos matareis, e não deis denúncia falsa, nem contai-vos com o vosso soldo. Então ele vai dizer para os soldados que é para os soldados não prenderem ninguém, não matarem ninguém, etc. e tal, né? Até porque ele sabia que poderia ser preso por estar corrompendo as leis ali e utilizando da lei judaica para criar, da tradição judaica, da cultura judaica, para criar uma nova religião em cima dela, né? Pervertendo a lei judaica.
Então ele vai dar testemunho de Cristo. Aí ele vai continuar dizendo assim: estando o povo na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se ele não seria porventura o próprio Cristo. Então eles achavam que João era o próprio Cristo por causa do discurso dele. Aí o texto vai continuar dizendo: disse então a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar as sandálias da correia, né? As correias da sandália, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que João está querendo dizer? João está dizendo que vai vir uma pessoa que ainda é mais poderosa que ele, essa é o Cristo, né? E essa vai, junto com o Espírito Santo, batizar essas pessoas, né? Ou seja, o Espírito Santo aqui é o líder da milícia que quer perverter as leis judaicas de sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é a lei de Moisés, para estabelecer perdão dos pecados, né? Arrependimento dos pecados através do batismo. E é esse Espírito Santo aqui que o profeta Isaías profetiza, que diz que vai ser eliminado, que vai ser jogado fora, que é a milícia do céu. Certo? E as outras pessoas que não quiserem se batizar com Jesus e com o Espírito Santo vão ser batizadas com fogo, ou seja, vão ser queimadas vivas, né? Você não vai ser batizado com água, já que você não quer aceitar o ritual dele. Você vai ser batizado com fogo, queimado vivo, vai morrer. Certo? Aí ele vai dizer: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguável. Então, se você não deu os frutos que João esperava, se você não aceitou o ritual de João, a nova doutrina de João, que é perverter a doutrina original dos judeus de perdão dos pecados, de sacrifício de animais para perdão dos pecados, substituí-lo pela doutrina de João de arrependimento dos pecados, perdão dos pecados através do batismo, você então vai ser uma árvore que também não deu fruto, mesmo que você tenha dividido as suas coisas, entendeu? Então você vai ser jogado como palha no fogo extinguível, ou seja, vai ser queimado vivo. Aí ele vai continuar dizendo assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que ele mesmo, Herodes, havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, Herodes ali, né? João sabia que Herodes tinha mandado matar todas as crianças de Belém lá quando ficou sabendo que Jesus ia nascer, o tal filho de rei, né? Filho de Deus, que era o rei que ia competir com ele lá, autoridade, lugar de autoridade. Ele vendo João, né? Ameaçar ele e todas essas coisas, resolveu mandar prender João. Né, porque João estava fazendo ameaça a ele por todo o mal que ele tinha feito, etc. e tal, como se João também fosse bonzinho e não fizesse mal a ninguém. Né? Então João vai ser preso e vai ser lançado no cárcere. Aí vai acontecer o batismo de Jesus e ele vai dizer o seguinte: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E essa parte aqui é muito importante, senhoras e senhores, vocês prestarem atenção aqui, porque aqui é onde o Pai de Jesus vai ser revelado. Quem que é o Pai de Jesus? Quem que é o Deus de Jesus? Por quê? Porque é o Espírito Santo. Porque o texto vai dizer que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, todo mundo já tinha sido batizado já conforme a doutrina de João, foi Jesus se batizar, né? Ou seja, Jesus sabia que o batismo ali era para arrependimento dos pecados, então ele foi batizar para se arrepender dos pecados, ou seja, os ensinamentos que ele recebeu dentro da sinagoga lá desde pequeno, né? Porque ele foi consagrado para ser como sacerdote, para exercer as leis mosaicas, né? Que era arrependimento dos pecados através de sacrifício de animais. Jesus traiu essa aliança para comprar a aliança de João, né? Traindo as leis judaicas, a tradição judaica, né? Começando então a por ele mesmo ter o seu primeiro ato de arrependimento dos seus pecados através do batismo. Justamente por quê? Porque como ele foi eleito sacerdote, consagrado sacerdote, ele sabia, porque ele conhecia desde pequeno, estudava com os mestres, que o sacerdote também tinha que oferecer sacrifício para perdão dos seus próprios pecados e do povo. Isso aí ele oferecia uma rolinha. Só que Jesus, como havia pervertido, né, e alterado essa doutrina, Jesus então ele resolve para ter perdão dos seus pecados, batizar. Ele resolve se batizar para ter perdão dos seus pecados, ao invés de seguir a doutrina fiel do povo judeu, que seguia a lei de Moisés, que era sacrificar um pombinho para perdão dos seus pecados, para arrependimento dos seus pecados. Certo? Então, enquanto Jesus estava sendo batizado, o texto vai dizer que ele estava orando
começou a orar, aí o texto vai dizer que o céu se abriu. O céu se abriu aqui, como eu já falei para vocês, é o templo de Jerusalém, porque Deus fez o céu para ele habitar, certo? E o céu que Jesus enxerga como a casa de Deus aqui é o templo de Jerusalém. Então abriu-se o céu, ou seja, abriu-se o templo de Jerusalém e veio uma voz para ele. Então olha só o que o texto vai dizer. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado em que tive em És meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o texto vai dizer que veio uma voz do céu. O céu fala? Não fala. Então, quem que era essa voz do céu? Essa voz do céu que diz para Jesus que ele era meu filho amado, era a voz do Espírito Santo, que pertencia à milícia no céu, que queria perverter e fazia caminhos tortuosos, né, enganosos no templo de Jerusalém, ensinando que as pessoas não tinham que mais sacrificar animais para perdão dos pecados, como mandava a lei mosaica, mas estabelecendo outros rituais, como o batismo, por exemplo, para perdão dos pecados. Certo? Então aqui é a comprovação, aqui, senhoras e senhores, é o que eu gosto de chamar de o testemunho de Lucas, basicamente revelando que o pai de Jesus não era o Deus de Moisés e Yahvé, era o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo era uma milícia do céu, ou seja, era um infiltrado, uma autoridade no templo de Jerusalém, um sacerdote infiltrado dentro do templo, que queria perverter as leis judaicas, a tradição judaica, né? Os rituais judaicos. Por isso que Jesus fez questão de expulsar os campistas que vendiam animais no templo para perdão dos pecados, para pessoas comprarem para perdão dos pecados, né? Justamente por quê? Porque ele queria trocar o ritual. Então, ele, mais o Espírito Santo, segundo João, é o que eles queriam batizar as pessoas. Ou seja, o Espírito Santo é o novo sacerdote, que é o Deus de Jesus, que é o Pai de Jesus, que agora estabeleceu um novo ritual para as pessoas para perdão dos pecados. E esse ritual é o batismo. O que nada tem a ver com as profecias de Isaías, nem com as profecias de Jeremias, principalmente que dizia que a nova aliança que Deus viria estabelecer com o povo não era a abolição da lei antiga, mas sim a continuação dela, de forma que essa nova aliança se resumia e significava essas mesmas leis sendo imprimidas na mente e no coração do povo. Ou seja, as pessoas jamais que seguissem a lei de Moisés, que fizessem a nova aliança com Deus, jamais iriam se esquecer que teriam que, por cumprimento da lei, sacrificar animais para o perdão dos pecados, porque esse era o único rito, esse era a única aliança estabelecida entre eles e Deus para ter perdão de seus pecados. Mas Jesus fazia parte de uma gangue, foi sequestrado por uma gangue, foi sequestrado por uma facção que era a milícia no templo de Jerusalém, né? Que trabalhava lá como autoridade, mas queria perverter as questões culturais, ritualísticas, né, e tradicionais do povo judeu em Jerusalém. Certo? Então, quando ele desce sobre Jesus, né? E aconteceu que ao ser o povo batizado, também foi Jesus, estando ele orado, o céu se abriu. Aí o texto vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. Vai dizer que ele desceu como pomba, justamente porque para provar para o povo, né, que agora o arrependimento dos pecados não era mais a morte de pombinhas ou rolinhas como sacrifício, mas sim o batismo. Então ele desce de forma simbólica, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é claro que não desceu em forma de pombo, mas desce em forma figurada como pomba, simbólica, para mostrar para o povo que ele estava sendo batizado para arrependimento dos pecados, né? Que agora com essa nova doutrina de Jesus, com esse novo movimento de Jesus, né? Ele, Espírito Santo, apareceu ali como pombinha, para eles mesmos verem que a pombinha não era mais necessário sacrificar para perdão dos pecados, porque ele, Espírito Santo, veio em forma de pombinha, justamente em forma de pombinha, em vez de sacrificar para perdoar os pecados de Jesus, ele vai batizar Jesus na água. Não só ele, Pai de Jesus, Espírito Santo, como o sacerdote rebelde, né, como todas as outras pessoas que quiserem seguir esse movimento. Então, ou seja, Jesus não veio cumprir as profecias do profeta Isaías, porque quando ele diz que pode perdoar perdão, ele pode dar perdão dos pecados, né, porque ele tem poder para isso, ele tira totalmente a validade da lei mosaica, né, que diz que você só consegue perdão dos pecados através do sacrifício de animais, né? Então, se ele está perdoando pecados agora, ou tem um novo ritual para perdoar pecados, né, as pessoas que estão no templo não precisam mais sacrificar animais no templo,
né? Ou seja, não precisam mais vender e comprar animais no templo, o que atrapalha toda a vida do povo de Jerusalém, porque muitas pessoas humildes dependiam daquele ritual ali, porque às vezes vendiam uma pombinha ali justamente para quem morava longe, né? Que precisava de ter um lugar que vendesse esses animais próximos, então o Templo de Jerusalém é a melhor ferramenta para isso, estaria atrapalhando a vida dessas pessoas, porque onde elas queriam arrumar animais, né, para seguir o rito, se elas quisessem seguir a lei de mosaica, a verdadeira lei dos judeus, que Jesus corrompeu, traiu, modificou. Por isso foi um sacerdote maldito.